Em Sociedade com o Espírito, David Poyong-Chu. Parte 6. Um ministério poderoso. Em terceiro lugar, Cristo não só teve um ministério baseado no Espírito Santo, repleto de boas novas, mas teve um ministério poderoso. E não só pregou com poder, mas todo o seu ministério foi caracterizado pelo poder. Assim diz a Bíblia: enviou-me para apregoar liberdade aos cativos. O coração das pessoas está esmagado pelo ódio, pelo medo, pela frustração e pela culpa. Os homens vêm com o coração ferido, sangrando e esperam ser curados. Não precisam de castigo, mas de cura. Devemos ministrar a cura mediante a oração e a pregação no poder do Espírito Santo. Jesus nos exorta a pregar a liberdade aos cativos. Todas as pessoas estão cativas no poder do pecado, dos problemas e dificuldades desta vida. Quando vão ao templo, esperam ser libertas. Se pregarmos uma mensagem positiva e lhes oferecermos fé e liberdade, poderão libertar-se do alcoolismo, dos maus hábitos, dos vícios, das drogas e de todo tipo de escravidão. Nosso ministério deve ser um ministério de libertação. É por isso que em cada culto eu oro para que as pessoas sejam libertas. Nos domingos, oro por libertação. Nas quartas, oro por libertação. Nos sábados, à noite, oro por cura e por libertação. Devo confessar que nem todos são libertos. Todavia, minha responsabilidade é orar por libertação. Minha responsabilidade não é libertar. Jesus é quem liberta. Com respeito à libertação e cura, sabemos que muitos ainda precisam confessar seus pecados e muitos deveriam obedecer os mandamentos do Senhor e viver uma vida reta. Seria maravilhoso poder prometer que todos seriam curados antes de ministrar às pessoas. De todo o meu coração, eu lhes digo que é melhor fazer a vontade de Deus do que ser liberto ou curado. Eu oro e dezenas de milhares são curados e libertos. É por isso que as pessoas vão à nossa igreja, esperam que aconteça algo em sua vida. É nossa responsabilidade levar adiante o ministério de libertação do modo como Cristo fez. Creio que a cura do crente é um dos fundamentos do reino dos céus. Quando Cristo comissionou os 12, os 70 e todos os demais seguidores seus a que pregassem o reino dos céus, desde o início os exortou a que pregassem o reino, a cura dos doentes e a expulsão dos demônios. A cura dos enfermos e a expulsão de demônios são parte integrante do Evangelho de Jesus Cristo. A saúde é um dos fundamentos do reino dos céus. E como crentes pentecostais e como ministro, temos que orar pela libertação e pela cura divina. Nossa responsabilidade é orar nesse sentido, quer as pessoas sejam curadas, quer não. Quando orarmos, a cura sobrevém da parte de Jesus Cristo. Faz pouco tempo, recebi um notável testemunho da China. Temos um ministério considerável nesse país e diariamente pregamos ali o Evangelho por meio das ondas radiofônicas, além dos missionários que lhe enviamos. Estamos estabelecendo indústrias na China para ter base para pregar legalmente. É assombroso como a igreja cresce graças aos milagres que se sucedem. Os crentes realizam cultos em células subterrâneas e exercem um emocionante ministério de cura divina. Repito, para que sua igreja tenha êxito em seu ministério, é preciso que você ore pela cura divina. Embora eu pastoreie uma igreja muito grande, exerço sempre em todos os cultos o ministério da cura. A Bíblia afirma que Jesus dava vista aos cegos. Nós também podemos fazer a mesma coisa. Tive uma experiência maravilhosa há alguns anos. Uma mulher cega de nascimento, de 32 anos de idade, começou a assistir os cultos. O marido a abandonou e sua filha, de 5 anos, é quem a levava à igreja. Gostava de ir e absorver tudo quanto eu dizia. Em geral, eu pregava com autoridade a respeito de cura divina.
Estando, porém, aquela mulher presente no culto, eu não olhava em sua direção ao pregar, eu olhava para todo lado. Lamento dizer que eu sentia em meu coração que aquela cega jamais seria curada. Havia nascido cega. Como podia eu crer sinceramente que ela seria curada? Preguei a cura divina, porque essa é a minha responsabilidade. Mas eu não tinha fé suficiente para crer que havia cura para aquela mulher cega de nascimento. Era muito mais do que eu podia esperar de Deus. No entanto, preguei com poder sobre cura divina, pois a mulher ouviu meus sermões e creu na palavra. Assim diz a Bíblia: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A mulher foi para casa e orou ao Senhor. Ó Senhor, meu Deus, meu marido me abandonou. Sou cega e ainda assim tenho de cuidar de minha filhinha. Eu quero ver, quero encher-me do Espírito Santo. Por favor, ajuda-me, eu creio em ti. Na quarta-feira seguinte, ela veio ao culto de oração. Ela orou fervorosamente e foi batizada com o Espírito Santo. No momento em que foi batizada com o Espírito Santo, ela teve uma visão. Jesus Cristo apareceu a ela. O Senhor cuspiu no solo, fez um lodo como a terra e o colocou sobre os olhos dela. Em seguida, pediu que fosse a um riacho lavar-se. Ela despertou da visão, ainda cega. Precisou regressar para sua casa às escuras, como sempre. Vários dias mais tarde, estava orando em sua casa, como de costume, chorando, mas agora sentia um calor suave nos olhos. Isso fazia que seus olhos lacrimejassem mais ainda. Ela foi lavar o rosto e começou a enxugá-lo. Então, ao abrir os olhos, conseguiu enxergar com toda a clareza. Saiu correndo ao pátio para ver pela primeira vez o céu azul, as majestosas árvores verdes, a rua, as pessoas, os carros velhos, enferrujados, as casas pedindo pintura nova, e exclamou: que mundo maravilhoso! Como podem as pessoas serem felizes podendo olhar toda essa beleza? Vejo e sinto o magnífico sol, as árvores, as pedras e toda essa gente formosa. De todos os lugares da cidade, as pessoas foram ver o milagre. Na igreja, todos nos regozijamos e demos glória ao nome de Jesus Cristo. Essa ex-cega veio me ver e disse: pastor, eu creio que Deus responde às nossas orações. Vou orar para que meu marido volte. Vou orar e jejuar durante 100 dias. Vou abster-me da primeira refeição matinal para orar pelo regresso do meu marido. Ela orou e jejuou todas as manhãs durante 100 dias. Alguns dias depois do jejum, um homem alto e robusto chegou à sua casa, bateu a porta. Ela abriu a porta e o homem deu um passo para trás, dizendo: perdão, creio que errei a casa. A quem o Senhor procura? Perguntou ela. Acredite-me, disse o homem, não é esta casa. Minha esposa é cega, totalmente cega. Ela não me reconheceria, mas a senhora se parece muito com a minha esposa. Então, sua esposa é cega? Perguntou ela. Sim. Bem, eu era cega. Você está mentindo, disse o homem. Não minto, é verdade. Minha esposa nasceu cega, prosseguiu ele. É cega há mais de 30 anos. Quando eu chegava em casa, ela não me reconhecia. Sentia-me deprimido demais e a abandonei. Hoje de manhã senti a vontade de passar por aqui para ver se ela continuava morando nesta casa. O homem fez uma pausa. Estava intrigado. Coçou a cabeça e prosseguiu. Você disse que era cega e agora pode ver? Você deve ter uma imaginação fabulosa. Não, eu fui cega, mas fui à igreja do pastor Chu e ouvi sua pregação. Eles oraram por mim. Deus me tocou e abriu os meus olhos. Ele respondeu à minha oração. Pedi a Deus que meu esposo regressasse e creio que Deus respondeu à minha oração. Você deve ser o meu marido. Ele olhou para ela como se a estivesse vendo pela primeira vez. Abraçaram-se e choraram, oraram.
ele também se converteu ao Senhor e agora ambos são membros fiéis da minha igreja. Hoje Deus ainda dá vista aos cegos. Digo a vocês, acima de tudo, que pelo poder do Espírito Santo, pela pregação da mensagem de poder, temos que abrir os olhos dos crentes. As pessoas estão cegas espiritualmente. Ao pregar a mensagem da revelação pelo Espírito Santo, devemos dar vista aos cegos em cada culto de que participamos. Isso é sumamente importante. Jesus nos exorta a pôr em liberdade aos cativos. As pessoas estão sendo oprimidas por Satanás e, por causa disso, apresentam todo tipo de doença e de problema. Deus as toca e elas saram. O ano aceitável do Senhor. Por último, o Senhor nos exorta a pregar o ano aceitável do Senhor. Quando me formei no Instituto Bíblico, fui ao bairro pobre para iniciar um novo trabalho. Outro aluno foi ao centro de uma grande cidade, onde construiu um lindo edifício. Este passou a exercer um pastorado magnífico, recebia um salário bom e pregava num templo maravilhoso. Seu ministério era próspero. Quanto a mim, fui para um bairro pobre, viajei muito e iniciei uma boa obra. Depois de 3 anos, a igreja tinha 600 membros. Um dia ouvi dizer que a igreja no centro da cidade grande estava perdendo membros. Pouco tempo depois, meu amigo me convidou para pregar uma série de mensagens evangelísticas em sua igreja. Fui e preguei poderosas mensagens de esperança. Preguei usando o Calvário como púlpito, de segunda a sexta. Na sexta, as pessoas já estavam avivadas, gritando e louvando a Deus. Falando em línguas, muitas foram batizadas com o Espírito Santo. Depois do culto da sexta, a caminho da casa desse meu amigo e pastor da igreja, percebi que ele estava deprimido. Irmão, estou arrependido de havê-lo convidado para pregar nessa campanha, disse-me ele. Antes de sua vinda, os crentes sempre choravam e se arrependiam dos seus pecados. Depois de sua vinda, todos estão se regozijando, saem do culto rindo e cantando. Isso não está certo. São todos pecadores. Deveriam estar chorando e batendo no peito. Mas agora estão celebrando sua alegria. Acredito que você esteja pregando o evangelho de modo errado. Discutimos sobre isso e nossa discussão se transformou numa tremenda batalha. Ao chegarmos à sua casa, a esposa dele nos convidou para irmos à mesa. Mesa farta, bem preparada, mas não tínhamos tempo para comer. Discutíamos com veemência. Quase nos pusemos a brigar por causa desse assunto. Mas sabíamos que éramos amigos e que aquela discussão não nos levaria a lugar algum. Por fim, em desespero e como último argumento em minha discussão, eu lhe disse: homem, você, quando prega, ainda está usando o Monte Sinai como púlpito? Você troveja, você relampeja, você leva fogo e enxofre, você castiga os pecadores, você aterroriza as pessoas e as oprime. No entanto, você nem sequer lhes dá um pouco de esperança. Eu prego usando um Monte Calvário como púlpito. Prego o sangue de Jesus Cristo. As pessoas são salvas, cheias do Espírito Santo, ficam curadas, as pessoas recebem esperança, fé e amor e esperam com ansiedade, feliz, a segunda vinda de Jesus Cristo. A diferença está no púlpito em que nós dois usamos. Você prega no Monte Sinai e eu prego do Monte Calvário. Folheamos a Bíblia até Hebreus e estudamos a diferença entre a lei e a graça. E ao fazer isso, convenci o meu amigo. Ele se ajoelhou e orou dizendo: Deus, perdoa-me, por favor. Todos esses anos venho pregando o legalismo e a lei, em vez de pregar a graça de Jesus Cristo, o ano aceitável do Senhor. Ele se arrependeu e desde esse dia vem pregando o evangelho sadio de Jesus Cristo. A igreja que ele pastoreia recebeu nova vida e cresceu muito, chegando a se tornar uma das maiores no centro da Coreia. Meu amigo hoje é um evangelista em destaque das Assembleias de Deus. Devemos pregar o evangelho de Jesus Cristo e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo morreu em nosso lugar na cruz.
Ele derramou seu sangue para dar-nos o perdão, para dar-nos o batismo no Espírito Santo, para dar-nos saúde divina, para livrar-nos da maldição, para dar-nos a esperança viva da volta de Jesus Cristo. Por meio dele temos esperança, por meio dele obter solução para os nossos problemas. Vamos pregar a gloriosa mensagem de Jesus Cristo em nossas igrejas e em nossos campos missionários. Vamos dizer às pessoas que vivem desesperançadas, cheias de desespero, que só precisam de Jesus Cristo. Acima de tudo, as pessoas precisam ver, saborear e experimentar pessoalmente o poder de Jesus Cristo. Temos de estar cheios do Espírito Santo, temos que pregar o poderoso Evangelho de Jesus Cristo. Ele ainda hoje salva, cura e batiza. E é Cristo quem nos dá a vitória em todos os aspectos de nossa vida. Ele veio para levar-nos ao lar celestial. Vamos pregar esse Evangelho claro e preciso de Jesus Cristo. Não preguemos diferente. Essa é a solução para esta geração sofredora. Mediante a pregação desse Evangelho de Jesus Cristo, Deus me mostrou como edificar a maior igreja do mundo. Ao pregar esse Evangelho, mais de 18.000 pessoas são salvas todos os meses. Na igreja que eu pastoreio, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vive, Ele é poderoso. Ele estende a mão para tocá-lo, para ajudá-lo e trabalhar ao seu lado.